Olá, amigos. Eu sou Sueli do Viver Meditando e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre algumas dúvidas, alguns mitos, esclarecer a meditação, porque muitas pessoas, quando começam a meditar, elas desistem no meio do caminho porque elas se atrapalham, elas se inibem e são crenças que precisam ser esclarecidas. Eu vou começar dizendo, e eu já comentei isso antes, que o meditador não se torna uma pessoa alienada. Ele não fica no mosteiro ou dentro do quarto entoando mantras o tempo todo. O meditador é uma pessoa que adquire uma autopercepção, um conhecimento de si mesmo, um autocontrole muito grande e principalmente ele é guiado pela mais pura intuição. Então, não desista se você, quando começar a meditar, você encontrar alguma dificuldade, alguma barreira, porque isso é muito natural. Primeiro que você vai lidar com seus corpos inferiores, o corpo físico que não para, coça aqui, dói ali. Então, a primeira coisa é você encontrar uma posição confortável, de preferência com a coluna reta, porque a energia flui por toda a sua coluna, por todo o seu sistema. Não é legal deitar para meditar. Quando você deita, a tendência é você adormecer. E vamos esclarecer que meditar não pertence a nenhuma religião. Qualquer pessoa pode meditar, principalmente terapeutas. Eu aconselho todo terapeuta a começar a praticar a meditação, porque toda a técnica de cura no planeta exige a técnica da meditação. Um terapeuta nunca será um bom terapeuta se ele não aprender a meditar. Outra dúvida das pessoas é que técnica vai usar, como que começa a meditar. Comece sentando, comece com a intenção de meditar. Use sempre a respiração. Não importa a técnica, você tem que escolher uma técnica que você se adapte, que você se sinta bem. Você deve começar com respirações e com meditações guiadas, porque isso vai trabalhar o seu cérebro direito e vai te ajudar a serenar os seus corpos inferiores. Vai ajudar o seu corpo a ficar calmo, seu emocional. Imagine sempre um lago de águas bem tranquilas, bem serenas, quando você for sentar para meditar. Isso vai fazer com que o seu emocional já comece a acalmar. Outra dúvida que as pessoas têm é qual horário que eu vou meditar? Quanto tempo eu medito, né? Se você está começando, o melhor lugar para você meditar é um lugar onde você fique tranquila e não possa ser interrompida. Ou seja, procure um pouco de privacidade, reserve uma meia hora para você sentar, até você achar a sua posição, aqui, ali, se você quiser acender um incenso, colocar uma vela, enfim, uma música bem suave, mas bem baixinha, né, para que você possa se sentir seus corpos internamente. E você deve começar pouco, 10 minutos no máximo. Os meditadores mais experientes, aqueles que meditam há mais tempo, eles conseguem ficar meia hora, 40 minutos ou até uma hora em meditação sem se cansar, porque uma coisa é o nosso tempo, né? Esse tempo linear que a gente usa, e outra coisa é o tempo na meditação.
Você pode passar 1 hora meditando e quando você voltar, ver que no relógio, né, esses tempos são diferentes, não batem, né? Que normalmente em meditação a gente fica muito tempo e quando a gente volta, passou às vezes meia hora. Claro que você vai ter que saber a diferença entre estar meio que adormecido internamente e realmente meditando. Mas isso é uma coisa para o futuro, que a gente vai ter que aprender, o meditador tem que aprender essa diferença. É interessante que você procure ter constância. A disciplina e a constância é mais importante. Não adianta você sentar um dia e ficar meia hora ali. O ideal é todos os dias. Chegou, qual é o seu melhor horário para parar? Das 8 às 8h30 da noite? Ótimo! Então esse será o seu horário para meditação. Que não tem tempo durante o dia, trabalha fora, tem muitas tarefas ou filhos, a gente aconselha a pessoa a acordar 15 minutos antes e de preferência no horário, no início da madrugada, antes do dia clarear, quando estiver começando a clarear, onde as pessoas estão dormindo, não existe muito ruído, nem de trânsito, nem de pessoas. Então esse é um bom horário para meditar, mas o melhor horário será você que vai fazer. Ou 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, meio-dia, à noite, antes de dormir, também é interessante. O que ocorre é que antes de dormir a gente está com o corpo já cansado, então a gente vai para a cama já com aquela sensação, nossa, preciso dormir, estou cansada. Então quando você vai para a cama já com esse intuito de descansar, então fica muito mais difícil a meditação e a facilidade que você vai ter para adormecer vai ser maior. Então, outra coisa, se você puder arranjar um cantinho onde você possa meditar todas as vezes, sem interrupções, é bom porque esse canto vai criando uma atmosfera muito positiva e vai sendo o seu ponto sagrado de sintonia, de harmonização. Então, é uma coisa que você vai ter que construir diariamente. E quanto mais você meditar, mais a vibração desse local vai te favorecer. Então, mesmo que você chegue cansada para meditar nesse local, ele já vai estar propício, ele já vai fazer com que você tenha vá para uma frequência, para um padrão vibratório melhor que você já construiu ali, que é o seu próprio campo de vibração. É um local que o seu campo de energia, a sua aura, já vai proteger, já vai ficar magnetizado com a sua própria energia. Então vai ser interessante meditar assim. E você, se não conseguir usar uma posição de lótus, você pode apenas sentar, de preferência sempre com a coluna reta, com as pernas esticadas, as mãos colocadas sobre os joelhos, ou também numa cadeira. Sempre interessante a coluna estar mais reta. Outra coisa, tem muitas pessoas que gostam de meditar em grupo, fazer rodas de meditação grupais. Elas são excelentes, principalmente se você não tem prática de meditação, porque estar com outros meditadores é interessante. Porém, o ideal é que você se junte numa roda onde tenha um meditador mais experiente, senão vocês vão ficar sempre no mesmo nível, onde vocês podem fazer meditações guiadas ou alguém guiar, mas vocês vão estar sempre dependentes de alguém estar te guiando. Como eu já disse, a respiração e a meditação guiada é o início, mas para você avançar para outros ciclos e se aprofundar em meditação, aí então o ideal é que você comece a se isolar.
Isso, quando você começa a meditar sozinho, isso não quer dizer que você não possa continuar fazendo meditações grupais. As meditações em grupo são extremamente importantes, porque as ondas de paz, principalmente se você estiver desejando paz e harmonia para a cidade, ou para o bairro, ou para a humanidade, nossa, isso vai ter um efeito muito importante. Nós sabemos que onde existem grupos de meditadores, a violência tende a diminuir na localidade, na cidade. Então, são muito importantes as meditações grupais, mas para o autodesenvolvimento e aprofundamento, aí então você usa as técnicas sozinha, né? Ou sozinho. Então, muitas pessoas começam a meditar com mantras. E os mantras são muito importantes no início também, porque o mantra é um som, é uma vibração, e ele vai servir para que a sua mente tenha um pouco mais de foco, para que você não disperse muito. É claro que quando você for usar um mantra, procure usar um mantra que tenha uma relação com uma divindade. A gente está muito habituado nas propagandas de TV, onde eles falam do sabão Omo, de produtos, use isso, use aquilo, e existem canções, né? Onde eles cantam os jingles em publicidade para que você memorize o produto. Vamos dizer que o mantra funcionaria assim, só que o mantra que você vai escolher tem que ter uma relação com o divino. E você vai, ao repetir muitas vezes o mantra, você acaba criando até uma sintonia com essa divindade que você está chamando. Ou não, você pode usar o mantra Om Mani Padme Hum, porque você tem mantras ocidentais e hoje você tem muitos orientais, mas também tem mantras ocidentais. Os mantras orientais são muitos, são todos esses indianos que a gente está habituado a ouvir, mas os mantras ocidentais você pode usar o nome do Cristo, você pode usar o nome de um mestre da Grande Fraternidade Branca, você pode usar o nome de Mãe Maria, o nome das mestras, Mestra Rovena, a Mestra Kuan Yin, que é a deusa da compaixão. Então você pode ficar repetindo o nome. Inclusive você pode usar uma foto de Mãe Maria, de Cristo, e nessa contemplação e na vontade de se sintonizar com essas energias, elas vão ajudar na sua concentração, né? Então, use sim o mantra, mas use com cuidado e com todo respeito, porque a partir do momento que você está chamando uma Kuan Yin ou um mestre, seja ele qual for, você tem que fazer isso com muita devoção, com muito respeito, né? Eu já andei comentando isso, mas muitas pessoas têm dúvidas: como é que eu vou saber se eu estou meditando ou não? A meditação tem vários ciclos, várias fases. Se você está começando um processo de meditação, nunca meditou e quer aprender a meditar, eu aconselho você fazer primeiro algumas orações e sentir. Uma oração de coração, feita de você, para o seu eu superior, usando um desses seres da Grande Fraternidade Branca, para Buda, para Krishna, para Cristo, para Mãe Maria,
para Kunin. Então você vai fazer orações do seu coração para o coração da divindade. Por que a oração? A oração vai ajudar a você aquietar os seus corpos, corpo físico que precisa encontrar uma posição bem confortável. Aí você vai se ajeitar com as pernas esticadas, com as pernas em Padmasana, na posição de lótus. As respirações são fundamentais para você equilibrar seu emocional, e a respiração ajuda a tirar a toxina do corpo, porque tudo no corpo é toxina. Tristeza é toxina, preocupação é toxina, né? Então quando você usa o prana, dos yogis, pranayama, ou as respirações diafragmáticas, você vai inspirar e vai expirar o prana. A toxina é liberada através da respiração. Quando você libera essa toxina, o seu campo de energia, o seu campo magnético vai ficando mais leve. E cada ato desse que você faz, a respiração, acomodar o seu corpo, fazer uma oração, vai fazer um equilíbrio nos seus corpos inferiores. A partir do momento que você for se aprofundando, você já não precisa mais as orações. Você pode continuar usando se quiser, mas o interessante é já ir substituindo. Por exemplo, a próxima etapa seriam as meditações guiadas. As meditações guiadas também fazem com que a gente tenha, assim, você vai acompanhar a orientação do meditador que você escolheu, né? Então ele vai, olha, imagine um lago, imagine uma flor, imagine uma cor. Quando você acompanha as meditações guiadas, você está trabalhando o seu cérebro direito, que é o cérebro do sentir, que é o cérebro da imaginação. Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque você vai ativar áreas do seu cérebro que normalmente você não ativa. Então, quanto mais você ativar o seu cérebro direito, mais a sua performance vai ser melhor. Você vai se tornar cada vez mais resiliente, mais forte internamente, porque você vai usar muito mais atributos, você vai aumentar a porcentagem que a gente usa do cérebro, nem que seja aos poucos, nem que seja um pouco. Isso vai fazer com que você vá mudando internamente e usando outros atributos, os atributos da imaginação, porque tudo aquilo que a gente constrói e adquire na vida começa pela imaginação. Olha aí, a imaginação, além de te ajudar a manifestar aquilo que você quer para a sua vida, ela vai desenvolver o cérebro direito e vai se equilibrar com o cérebro esquerdo, e você vai ter uma performance muito melhor de vida, uma percepção melhor, uma autoconsciência melhor e um centramento melhor. Vai começar a aprender a viver no aqui e no agora. Então, quando você estiver mais eficiente com as meditações guiadas, aos poucos você vai sentir que você vai querer substituir. Então você pode ficar com uma música de fundo apenas, suave, um incenso, um lugar a meia luz, e você pode ficar olhando um pouquinho mais para baixo, com os olhos semicerrados, não precisa fechar os olhos e nem mantê-los abertos. Mantenha os olhos semicerrados com uma luz suave, para que não adormeça, mas também não muito clara e nem muito escura. Mas você vai saber o ponto certo. Aí você vai começar a ter, a desenvolver um pouco mais de concentração, vai ter um pouco mais de foco. A concentração é você colocar um pouco mais de foco na sua meditação, para você
direcionar a sua mente para você não ser conduzido e ser assim abarrotado de pensamentos, que normalmente acontece quando a gente medita, mas que você possa ouvir os seus pensamentos, e com a mente a gente não briga. A mente a gente agradece pelos pensamentos e pelos lembretes que a gente passou para que, preciso pagar a conta, preciso ir na loja, preciso buscar meu filho, enfim. Tudo isso são pequenos desejos, pequenos lembretes que ela vai te dar quando você for meditar. Então você agradece, mas não acompanha esses pensamentos, você mantém-se como um observador já, observando seus pensamentos, seus sentimentos. Então, são muitas as etapas, todas elas são importantes, vão abrindo esse canal, vão abrindo o Antakarana. E o Antakarana, eu já deixei um vídeo gravado sobre isso, que é o caminho que a gente faz de volta para o Criador. Se você acessar os meus vídeos no YouTube, você vai encontrar essa informação. A próxima etapa do meditador seria a contemplação, que aí você já não tem mais foco. É um pouco difícil de explicar a etapa da contemplação, porque você se torna um contemplador, um observador da vida. É como se você começasse a ver a vida com os olhos da alma, do eu superior. Ele aos poucos vai assumindo, e não no cotidiano, quando a gente está indo para o trabalho, dirigindo, cozinhando, se alimentando, conversando com as pessoas, né? Mas você vai adquirindo a consciência desse observador interno nessas meditações. Então você vai também já você vai sentindo que os ruídos externos já não te afetam tanto, porque há uma paz e uma força interna. Então o ruído, aquele que te incomodava no início da meditação, quando você for ficar mais eficiente, esse ruído já não vai atrapalhar mais, porque o foco já vai estar aqui dentro, um foco interno, né? Um foco de contemplação. É difícil dizer quando a meditação começa, mas eu senti isso em mim. Eu acho que talvez uma orientação de outros meditadores, mas a verdadeira meditação começa quando você sente unidade, união, uma paz, uma força interna que antes você não tinha. Então, mude esse foco. Então, você está aos cuidados do seu eu superior, ou acessando as informações do supraconsciente. A intuição vem de uma forma tão forte, tão evidente, que é impossível duvidar. O Osho dizia que a meditação é o ser. Então nós somos seres meditativos, essa é a nossa verdadeira natureza. O que acontece é que esse diamante interno, essa luz interna nossa, quando a gente nasce, começa a ser atingida por dúvida, por baixa autoestima, por pessoas que acham que nossas atitudes às vezes são bobagens. Às vezes a gente aprende quando criança que isso não é importante, que o importante é trabalhar, estudar. Essas pessoas realmente não têm consciência de que quanto mais você medita, mais intuitivo e mais sábio você fica, e a gente descobre e resolve as coisas com uma velocidade, com uma facilidade muito maior. A gente aprende muito rapidamente aquilo que é verdadeiro ou não, né? Eu espero ter esclarecido todos esses ciclos
Mas é muito difícil transmitir tudo isso e parece realmente um bicho de 7 cabeças para quem vai começar. Mas não, não é. A meditação é o ser humano, é a essência. Então, como não meditar? Como não se tornar mais consciente, mais perceptivo, mais sensitivo, mais tudo de bom? A meditação realmente resolve quase tudo na vida. E toda vez que você tiver uma dúvida e não souber que respostas, que caminho seguir, que eu faço isso, eu faço aquilo, qual o emprego que eu escolho, saio do meu emprego e faço um negócio próprio. Quem que pode te dizer isso? Somente a sua essência interna. Seu eu superior sabe qual é o melhor caminho que você deve tomar. Uma vez eu vi uma pessoa me perguntando assim, mas uma pessoa me disse que café é bom, outro médico disse que café não é bom, em quem eu vou confiar? Então eu fiquei parada ouvindo e disse, mas a sua intuição pode te dizer, seu corpo sabe se o café é bom para você ou não. Para mim café é ótimo, até antes de dormir, nunca me fez mal e nunca me tirou o sono, mas para algumas pessoas já é. Algumas pessoas tomam café depois das 5 horas e aquilo as estimula e elas não conseguem dormir. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. E quem é que vai dizer isso? Só a sua intuição, só o seu corpo. Que, aliás, o corpo é a primeira manifestação da intuição. Que você precisa aprender a ouvir as sensações de leve ou pesado, ou as sensações de quando eu vou tomar um café às 8 horas da noite e você sente seu coração apertar, então talvez isso não seja interessante, né? Então, eu vou fazer uma alimentação leve e você sente que parece que a sua respiração se abriu para aquilo, ao comer frutas, fazer uma alimentação leve. Então, a intuição se fala muito através do corpo e isso é muito interessante também. Quando a gente começa a meditar, a gente começa a prestar mais atenção no corpo. E eu aconselho que você passe a ouvir e a conversar com o seu corpo, porque ele é muito importante nessa época que a gente está vivendo de muito caos planetário. Então o corpo pode te trazer a paz, um indicativo de como agir em determinadas situações, porque quando a mente está muito cheia de preocupações, como é que você vai saber o que é certo e errado? Você tem o seu corpo, você tem as sensações corporais que ele pode te dar. E um exemplo puxa, eu quero fazer um curso novo, eu quero fazer um curso de pintura. Pintura é uma coisa ótima que sempre trabalha a alma. Vamos escolher uma outra coisa. Eu quero fazer um curso de computação gráfica. Sei. Então você vai se imaginar, passado 1 ano você fazendo esse curso. O que você está sentindo? Alegria, leveza? Assim, um pesar, que chato. Então, o corpo, ele pode nos dar esse indicativo através de sensações que a alma vai passar. Então, é um conselho, use as sensações corporais para definir algumas coisas na sua vida, enquanto você não tem esse canal aberto, uma intuição mais pura e mais forte. Outra questão que as pessoas às vezes perguntam, mas até quando que eu medito? E a resposta é sempre, porque a meditação vai se aprofundando e eu diria que até você conseguir uma paz profunda, aquela paz que não te abala diante de um possível terremoto, diante de um acidente, você ver um acidente de carro, é uma coisa que
dificuldades e esses acontecimentos estressantes não abalem mais. Você vai sentir uma paz e vai sentir assim uma fortaleza. Você vai saber que atitude tomar sem se abalar emocionalmente, sem se estressar. Aí é um meditador mais eficiente. Aí a gente pode considerar que você seja mesmo um meditador quando você chegar assim. E eu vou te dizer uma coisa, você não vai parar de meditar nunca, porque esse caminho é um caminho sem fim, é um caminho de autodescobertas, é um caminho de contato com outros estados mais sublimes, de consciências muito elevadas que você pode ter contato. E a maior e mais importante delas é você ouvir o seu eu interior. Existem meditações também que a gente faz caminhando. Existem meditações ativas, meditações pacíficas e aquelas meditações dinâmicas que foram introduzidas pelo Osho. Então, são muitas técnicas. Você vai ter, eu aconselho você escolher algumas e eu posso te ajudar com tudo isso, se você quiser, para você se adaptar e tentar escolher uma modalidade. Atletas podem caminhar e fazer da caminhada deles uma meditação, um momento de trazê-los para o aqui e agora. Existem respirações dentro da meditação para pessoas que são curadoras, para pessoas que são muito intelectuais. Então, a meditação nos traz surpresas e conhecimentos muito importantes, muito agradáveis, né? Para a nossa autoconsciência, para o nosso centramento, né? E é isso. Eu aconselho experimentar um pouco de cada, até você descobrir qual é a melhor. Mas o importante é você começar a meditar hoje, meditar agora, que é o melhor caminho que você pode fazer para a sua vida, é o melhor presente que você pode dar a si mesma, tornar-se uma meditadora, um meditador. Tornar-se um meditador vai fazer que o resto, com que seus caminhos sejam mais leves, mais suaves, sem tantas dúvidas, sem tantas questões. A certeza interna de você receber o impulso interno para fazer uma coisa ou outra vai ser muito interessante. Dá uma força interna muito grande. E outro indicativo interessante é que muitas vezes a gente procura algumas respostas, mas não consegue enxergá-las. E nossa alma, nossa essência, nosso eu superior faz com que muitas vezes essas respostas venham através de uma pessoa que ela vai te dar alguma informação que você sabe que aquilo era para você, que você estava procurando, e muitas vezes as pessoas são usadas como canais para que a gente consiga resolver uma questão interna. Então, eu estou à disposição, se você quiser deixar comentários aqui nesse canal, então você pode mandar um e-mail nas descrições abaixo desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar ou deixar um like, ou se inscrever ainda nesse canal para que você receba outros conteúdos, ou ainda mesmo as respostas para as suas questões. Eu gostaria que vocês fizessem comentários e postassem as suas maiores dúvidas, seus maiores medos. Qual é seu mito? Qual é sua crença limitante em relação à meditação? Estarei à sua disposição. Muita paz, muita luz. Namastê.